E depois Vossa Excelência vá à réplica, ou justifique o seu voto, e eu venho aqui contradito novamente. Mas pode ser, não tem problema nenhum. Por gentileza, vamos manter a ordem. Vossa Excelência falou. O vereador Paulo Eduardo, ele tem dificuldade de lidar com a ideia oposta. Com a ideia oposta. Por favor, vereador, por gentileza. Continua, então, Bruno. Novamente, estou revisitando esse episódio para afirmar que o que o vereador Paulo Eduardo falou não é verdade. Não fui eu o autor. Pegue aí o projeto e vejam. Tem assinatura de 18 vereadores. E ele, se fosse tão contra assim, devia ter votado contra. Mas se absteve. E se fosse mais contra ainda, devia ter entrado na justiça, mas não entrou. Então, passado isso, eu quero tratar agora dessa emenda que nós votamos. E aí, presidente, eu quero dizer o seguinte: casuísmo seria se nós não votássemos isso. Que tem decisão recente do Supremo Tribunal Federal, em caso da vereadora Laura Carneiro, no Rio de Janeiro, onde ela entrou com mandado de segurança para assumir a suplência de um mandato de deputado federal e ganhou o direito de assumir sem perder o seu mandato. E a Câmara do Rio fez isso agora, quando assumiu o agora deputado Carlos Caiado, que é vereador, e a Câmara de São Gonçalo fez isso agora para assumir o agora deputado vereador Capitão Nelson, nessa situação de suplência. Então não há casuísmo. Casuísmo haveria se nós não votássemos. Porque veja, e aí eu quero puxar para o argumento da democracia. O indivíduo é eleito vereador. Está ali referendado pelos votos que teve, pela urna que ecoou o seu nome no dia da eleição municipal. 2 anos depois, se candidata a deputado. E assume uma posição de suplência. Também referendado pelos votos que teve, dos eleitores do Estado. E, se ele for convocado à suplência, ele deve fazer uma opção entre os eleitores que votaram nele? Não! Ele deve ter o direito de manter a representação adquirida por ele na eleição municipal e de também fazer Jesus a representação obtida por ele na eleição estadual. Porque há uma transitoriedade nisso. Ele, enquanto suplente, pode retornar à Câmara Municipal. Então não há casuísmo nessa análise, até porque se casuísmo fosse, o indivíduo que esteja interessado na matéria, ele entra na justiça e o juiz vai dar, porque tem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O que eu acho que cabe crítica a essa casa, presidente, é que nós já deveríamos ter feito isso há muito tempo, para adequar a lei orgânica, que aliás é antiga, é retrógrada, precisa ser revista. Quem sabe nós não aproveitamos essa oportunidade, Renato, para rever a lei orgânica. E aí a gente não tenha mais, por exemplo, tem um outro dispositivo na nossa lei orgânica, que também é super retrógrado, que a gente se viu agora diante da prisão do prefeito Rodrigo Neves, que é a questão da sucessão municipal, que diz a Constituição, são 2 anos de eleição e 2 anos da sucessão natural, e aqui diz, são 3 anos de eleição e 1 ano da sucessão natural. Só que naturalmente nós não podemos mexer nisso agora. Nós não podemos mexer nisso agora. Só que nós precisamos rever a lei orgânica do município. Então, se há um erro dessa casa, é de não ter feito isso antes. Portanto, presidente, fiz questão de vir aqui para restabelecer alguns fatos de 2016 e também para dizer que não há casuísmo nessa votação. Pelo contrário, é razoável, é racional e vem ao encontro ao respeito que os votos dos cidadãos niteroenses e fluminenses deram nas eleições Obrigado, vereador. municipais e Continua a estaduais. discussão, a matéria. Para discutir, presidente. Vai lá o vereador Beto Saad. Nós tivemos eleição, na qual hoje é motivo dessa votação, e o nobre vereador Paulo Eduardo foi candidato a deputado federal, Verônica Lima foi candidata a deputada federal, Bruno Lessa candidato a deputado estadual, Sandra Araújo, enfim. E hoje, qualquer vereador
numa insegurança jurídica, para assumir um mandato, seja ele federal ou estadual, de aceitar esse desafio de representar nossa cidade, seja em Brasília, seja no estado do Rio de Janeiro, nós precisamos ter a cautela e a sensibilidade, porque se amanhã fosse a votação para que Paulo Eduardo pudesse representar a cidade de Niterói em Brasília, eu votaria com o maior prazer. Por quê? Porque eu sei que ele é um defensor da cidade, da ordem e da lei. Então eu não posso aqui como colega, e eu acho que isso a gente não tem que ter questões partidárias, porque o que eu quero é ter representantes em Brasília e no Rio de Janeiro pela LERJ, para que defenda Niterói em tudo que nós cobramos. E voto precisa ter coerência. Então, se há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança 33952, da ministra Carmen Lúcia, quando foi dito aqui pelo vereador Bruno Lessa, que concedeu a Laura Carneiro a titularidade para que ela pudesse temporariamente assumir o mandato de deputada federal enquanto estava exercendo o mandato de vereadora, seria muito desagradável que não fosse concedido esse mandato de segurança e ela assumisse lá, 6 meses depois o deputado voltasse e ela perdesse o direito de voltar à cadeira de vereadora. Então eu não posso ser injusto diante de uma decisão que não está beneficiando apenas um vereador, está beneficiando esta casa, porque aqui não tem só o Bagueira como suplente. E a realidade do Bagueira, citando porque eu poderia ser beneficiado e poderia até votar contra, porque eu estaria advogando em causa própria, não acho justo a gente deixar de ter um representante na LERJ para que Niterói esteja cada vez mais bem representado, porque a realidade hoje de ter 7 deputados federais em Brasília, isso consideravelmente traz para Niterói a possibilidade de emendas e acima de um olhar crítico. Então eu estou aqui dizendo que, para o bem desta casa, pela questão da segurança jurídica e com essa decisão do Supremo Tribunal Federal de conceder a 3 vereadores o direito de assumir os seus mandatos, tem a minha aprovação. Muito obrigado. Obrigado. Em discussão a matéria. Não havendo quem mais querer discutir, colocarei em votação e logo em seguida darei o direito ao uso do voto. Da réplica. Queria convidar o vereador Emanuel Rocha como primeiro secretário para fazer a leitura dos vereadores. O vereador João Gustavo é aniversariante da tarde do dia de primeiro escrutinador. E o novo vereador Beto Saad como segundo. Vereador Betinho. Atratino. Bruno Lessa. Carlos Macedo. Casota. Emanuel Rocha, sim. Renatinho do PSOL. João Gustavo. Sim. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Beto Saad. Sim. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Sim. Paulo Henrique. Renatinho da Oficina. Renato Cariello. Ricardo Evangelista. Sim. Rodrigo Fará. Sim. Sandra Araújo. Verônica Lima. Sim. Senhor presidente, 19 vereadores para a chamada e 18 fizeram uso do voto, senhor presidente. Vereadora João Gustavo. 16 fizeram uso do voto sim, 2 abstenções e não respondeu porque é o presidente da casa. Ok. Vereador Beto Saad. 19 responderam a chamada, 18 fizeram uso do voto. Vereador Beto Saad. 16 sim, 2 abstenções. Aprovado em primeira discussão, projeto de emenda da Lei Orgânica 01/2019. Para a justificativa do voto, vereador Paulo Eduardo. Justificativa de voto. Então a abstenção não entra. Também para restabelecer algo que eu considero e estou dizendo. Ausente 2. Continue, vereador. Estou dizendo com todas as letras. E não estou dizendo aqui que Bruno Lessa seja desonesto. Está usando de artifícios que se assemelham à desonestidade intelectual. No caso específico do casuísmo que envolveu a postergação da posse enquanto vice-prefeito de Conde Bittencourt. Em primeiro lugar,
Eu tenho elementos para dizer, e se quiser, processem. Que foi feito pelo advogado Péricles, assessor de Conte Bittencourt na LERJ, feita por Conte Bittencourt, e que encontrou alguém que na época era seu aliado para viabilizar essa ideia aqui dentro. É evidente que depois todo mundo assina. Não é problema meu não ter assinado. Sob o ponto de vista da votação em si, a bancada do PSOL se absteve por uma razão muito, muito objetiva, que não pode ser ignorada. Continue, vereador. A posse de prefeito e vice-prefeito, a menos que alterem de novo de maneira casuística a lei, a posse de prefeito e vice-prefeito se dará pela Câmara de Vereadores. Quem dá a posse ao prefeito e ao vice-prefeito não é o Tribunal Regional. O Tribunal Regional dá diploma. Vai esvaziar a sessão? Hein, presidente Cal? Estou escutando, vereador. Não, pois é porque eu começo a achar que começa a sair vereador e aí complica, né? O Renatinho, ele está com horário para o hospital, ele vai passar por uma cirurgia hoje. O Renatinho Maricá? Não, o vereador Renatinho da oficina tem operação marcada para hoje, É mesmo? às 20 horas. Cara, ele está operando o corpo inteiro. O corpo Deus inteiro, te dê porque todo bastante dia ele saúde. opera uma parte do corpo. Vai ter uma hora que ele vai operar o cérebro, e aí não mais ele vai dar desculpa de que está operando o corpo inteiro. É o Paulo Velasco vai ser o que Deus abençoe e anestesista dê uma boa dele. operação pra Rodrigo, Paulo Velasco vai ser o anestesista dele. Paulo Eduardo, vou mandar o vídeo do Renatinho fazendo um bronzeamento artificial. Artificial. Você vai ver. Então Continue, vamos lá. vereador. Qual é o problema? Qual é o problema? Eu não estou criticando o que foi feito com o Conte Bittencourt, porque eu sou ajudante arrependido. Não sou ajudante arrependido. Aliás, já disse várias e várias vezes de público que a única coisa gravíssima, à parte as diferenças políticas e ideológicas que eu tenho com o Conte, a única coisa que me separou ao longo da nossa convivência em comum na Câmara foi a fraude da Estrada Froz. Não é, Paulo Henrique? Foi o que me separou do Conte. Porque em todas as outras relações aqui durante o período que o Conte foi presidente... Continue, vereador. Então, a Câmara de Vereadores que deu licença para Conte tomar posse no final do ano, não tinha legitimidade para fazê-lo. Porque a Câmara que seria empossada pelo TRE em 1º de janeiro e que daria posse ou não a prefeito e vice-prefeito, é que poderia fazer isso. Portanto, com razões claramente colocadas, nós não votamos contra, nós nos abstivemos de votar, porque nós dizíamos que aquela legislatura não poderia votar. Então nós não votaríamos em algo que no nosso julgamento não poderíamos votar. Era a Câmara posterior. Se nós tivéssemos tomado posse, aí eu votaria contra. Mas naquela ocasião votamos desfavorável. O passo seguinte: quem viver verá. Quem viver verá o casuísmo desta proposta. Porque se fosse concretamente e aí nós poderíamos até refletir coletivamente da unanimidade dessa proposta. Se fosse efetivamente para dar respaldo que deveria ter sido dado à vereadora Tânia Rodrigues. Mas ninguém fez isso com Tânia, porque se queria garantir ao suplente Betinho um lugar permanente na casa. Porque a Tânia, vereadora titular de mandato, assumiu o mandato de deputado estadual no lugar da Cidinha Campos, e na hora que Cidinha Campos voltou para a Assembleia Legislativa, Tânia ficou vendo navio, chupando cana, e ninguém teve a ideia de estruturalmente discutir aquele assunto para proteger o retorno de Tânia ao mandato do qual ela é titular. É porque Betinho que é uma pessoa sem o que esta Câmara não tem espírito, não tem garra, é uma pessoa imprescindível, permanentemente presente nessa casa. Então já pensou
Já pensou esta Câmara sem Betinho? O que seria de nós? Tânia não. Era uma pessoa que de cadeira de roda faltava, para não dizer o contrário, todas as sessões, não é? Mas Tânia não. Deixa de ser deputado com a volta da Cidinha. Tchau, tchau, Tânia. Você não é mais vereadora porque agora Betinho é o dono do seu lugar. Na legislatura passada. O que eu estou dizendo? Quem viver verá, para não dizer que eu estou inventando e viajando. Bagueira não assumirá o cargo de deputado estadual. Bagueira irá até a LERJ, assume o lugar, pede licença e praticamente na mesma semana continua secretário municipal e presidente da Câmara na hora que ele quiser. Esse é o casuísmo. Quem viver, verá. E aí poderá dizer, se eu estou, sabe, Bruno, com todo o carinho que eu tenho a você, e a nossa briga em público não é sinal de que eu não tenho. Agora é um malabarismo e uma retórica absolutamente oportunista, porque ele não vai assumir. E nós queremos ver a cara de tacho quando ele for à LERJ, assinar a posse e pedir licença imediata para ser secretário municipal. Sabe por quê? Porque com ele as coisas serão assim. Agora, interessante é que um determinado vereador, chamado Paulo Eduardo, que estava com o projeto de uma criação de uma secretaria nova, de políticas de droga, e que foi pressionado para superar todos os obstáculos do tempo, para dar um parecer, porque era necessário aprovar, eu não é, Renato Cariello, que veio para mim, foi um dos que chegou e veio me convencer, vamos acelerar, dar parecer verbal, para que nós votemos a criação da Secretaria de Políticas de Droga, porque o titular seria o nosso companheiro vereador Sandro. A secretaria foi criada, correndo contra os obstáculos, com todas as pressões dos colegas na minha cabeça, para dar parecer verbal, mesmo sabendo que eu era contra, pelas razões que eu expus, não sou o dono da verdade, mas defendi perante Sandro, numa visão que é a minha visão, ele não concorda, de que isso deveria ser adequadamente tratado pela saúde, independentemente da gente saber da precariedade do tratamento na saúde. Mas eu disse com todas as letras porque eu era contra, e todo mundo votou. Agora, qual foi a base que foi cobrado do Rodrigo? A sanção da lei. Levou um tempo enorme para sancionar a lei, e até hoje Sandro não é secretário municipal. Esta Câmara precisa deixar de andar de cócoras e ter mais conversa entre si, para que nós possamos ter consistência naquilo que a gente decide, e não ficarmos a reboque de opiniões que venham de fora para dentro, como nós estamos vivendo nesse momento, correndo contra o tempo para dar soluções de algo que a gente poderia entre nós estar discutindo com toda serenidade. Não dá para o vereador chegar aqui 10 para as 5 na hora da sessão, votar e ir embora. Nós temos assuntos que a população nem sabe, que nós temos que discutir entre nós, fora do microfone, lá dentro da sala da presidência, ou na sala Magaldi, que foi criada para reunião de 21 vereadores, e que quase nunca é usada pelos 21 vereadores. Essa é a discussão. Então, no frigir dos ovos, nós da bancada do pessoal vamos analisar. Pode ser que as razões colecionadas pelo Leonardo Bering e pelo Bruno Lessa tenham prevalência na visão atual do problema, mas que concretamente, na minha percepção, nós não estamos protegendo o mandato do vereador Paulo Bagueira, porque se fosse único e exclusivamente para proteger o mandato do vereador Paulo Bagueira, eu votaria. O que está sendo votado é Bagueira continuar sendo presidente da Câmara, portanto vereador, secretário municipal e quem sabe um dia deputado. Essa é a discussão. Obrigado, okay? vereador. Por essa é a razão pela qual nós vamos nos abster, já disse, e analisar para a segunda discussão. Matéria sobre a mesa. Desculpe, não, vereador Bruno Lessa. Não, presidente, apenas para dizer, o vereador Paulo Eduardo, na justificativa de voto, reduziu o tom da discussão da matéria, então, de igual maneira, eu vou reduzir o tom. Eu estou sendo proporcional ao vereador Paulo Eduardo. Mas dizer o seguinte, se a hipótese aventada
pelo vereador Paulo Eduardo acontecer, terá aqui nesse plenário a minha crítica. Porque o meu voto não é casuístico. O meu voto é na lei que nós estamos votando. E a lei que nós estamos votando é a possibilidade de um vereador, caso seja suplente de deputado, possa assumir a sua suplência sem perder o seu mandato. A lei não diz o nome da Verônica, a lei não diz o nome do Bagueira, a lei não diz o nome do Renato, ou do meu nome, ou do Paulo, ou do Sandro, ou de nenhum outro nome. A lei, ela é fria. Então, se a hipótese aventada pelo vereador Paulo Eduardo ocorrer, vai ser objeto aqui da minha crítica, e aí a crítica é ao caso, a hipótese, não é casuística a lei, assim como está sendo objeto hoje a minha crítica, o fato do então deputado Conte Bittencourt não ter assumido o mandato de vice-prefeito, quando ele disse que assumiria o mandato de vice-prefeito um ano depois. E aí, se alguém errou, não foram os vereadores que votaram, foi ele. Então não podem os vereadores que votaram serem cobrados por uma ação que não é individual de cada um. Obrigado, Bruno, só para contribuir, na hipótese do deputado, então deputado Paulo Bagueira, não ficar no seu mandato, eu entendo que está sendo preservado o direito dele ter a titularidade, se for o caso, porque ele foi votado para ser deputado titular pelos eleitores que votaram nele. Então, eu acho que essa medida é para que ele espere que a Justiça, como bem falado pelo vereador Paulo Eduardo, decida o que vai e vem, e se ele titular, ter o direito de fazer uso do seu mandato. Eu entendo assim. Matéria sobre a mesa. Presidente, antes, porém, gostaria de que Vossa Excelência se dirigisse à Secretaria da Mesa Diretora e retirasse o nome de Paulo Eduardo Gomes e de Gesivaldo Ribeiro de Freitas como coautor dessa mensagem. O sistema legislativo consta os nossos dois nomes. Perfeitamente. Vou pedir Renatinho, não é Renatinho Maricá, é Renatinho do PSOL. É o meu Renatinho. Esse é o Renatinho do Quaquá. Eu estou falando do Renatinho do PSOL. Perfeitamente, vereador. Fique tranquilo. Eu quero desejar ao vereador Renatinho da oficina que tenha uma excelente operação nessa noite de hoje. Projeto de Lei 045/2019, autor Rodrigo Fará, determina a fixação de cartaz nos estabelecimentos que mencionem dar outras providências. Matéria em primeira discussão. Pediu ao vereador João Gustavo para fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. E logo em seguida, pedir ao parecer da Comissão de Saúde que possa ser efetuado verbal. Projeto de Lei número 45 de 2019, autor, vereador Rodrigo Fará, emenda determinada a fixação de cartazes no estabelecimento que menciono e dá outras providências. Relator, vereador Renato Carreiro. Trata-se de exame de proposição contemplada no projeto de lei. O voto do relator observa-se a escolha da posição adequada ao objetivo pretendido nos termos do regimento interno deste Legislativo Municipal, qual seja o projeto de lei, não possuindo assim qualquer inconstitucionalidade ou de forma objetiva. Em vista do exposto, o projeto de lei em análise está amparado pela legalidade, constitucionalidade e boa técnica legislativa, possuindo assim parecer favorável deste relator. A conclusão: a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, em reunião realizada, aprovou o parecer do relator favorável ao projeto de lei em epígrafe, opinando ainda pela continuidade do trâmite legislativo nas devidas comissões competentes, em especial da Comissão de Saúde. Sala de comissão, 1º de abril de 2019. Lido o parecer, senhor presidente. Presidente, por economia processual... Peraí, vereador. A Vossa Excelência, parecer da Comissão de Saúde. Sim. Apesar de não ser praxe da Comissão de Saúde, até porque nós estamos, vereador Paulo Velasco, vice-presidente da comissão. Onde está o vereador Paulo Velasco? Está atrás de você, Bruno? Nós devemos fazer, inclusive, uma sessão extraordinária nessa semana ainda, já foi marcado, para que nós analisemos um projeto de iniciativa do vereador Bagueira, que altera uma lei anterior do vereador Henrique Vieira, que estabelece uma semana de comemoração do dia
doação de medula óssea, e o Bagueira está estendendo isso por um período de um ano. De um mês, perdão. E nós vamos fazer uma reunião extraordinária para votarmos, já que o mês proposto no projeto é agosto. Nós temos que votar isso de tal modo que o mês de agosto nós tenhamos um conjunto de atividades envolvendo isso. E devemos fazer uma reunião extraordinária para aprovar este e outros projetos. Entretanto, por economia processual e considerando a simplicidade do projeto e as intenções que estão por trás desse projeto, eu, enquanto presidente da Comissão de Saúde e Bem-Estar Social, dou parecer verbal favorável ao projeto para que nós votemos no dia de hoje. Em primeira discussão. Para discutir. Não havendo quem queira discutir, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 045/2019. Presidente, por economia processual, solicito Vossa Excelência que peça autorização do doutor plenário para que nós possamos discutir em segunda discussão em redação final ainda no dia de hoje, com a correspondente dispensa de interstício. Pedir aos vereadores que efetuem a votação no pedido do nobre vereador Paulo Eduardo. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão, projeto de lei 045/2019 do vereador Fará. Determina a fixação de cartas cartaz nos estabelecimentos que mencionam da outras providências. O vereador João Gustavo para fazer o parecer da redação final. Pela votação na matéria, adote-se os termos do anteprojeto. Lido parecer, senhor presidente. Para discutir. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Qual é o próximo? Queria comunicar ao Vossa Excelência que o projeto da Frente Parlamentar da Transparência se encontra com o vereador Macedo e está adentrando a casa, já está chegando à casa, que ele foi ao médico, está no parecer da Comissão de Orçamento. Ele já me garantiu hoje, assim que ele chegasse, traria para cá. Tudo bem, nós não precisamos do vereador Macedo para obter uma simples informação. Ele tem algumas informações dentro do projeto. O que tem a ver com finanças e orçamento a criação de uma frente parlamentar? Está na mão do parecer Macedo, ele já me ligou, já liguei, procurei ele aqui agora, que ele está ao médico, assim que chegar o projeto entra nessa data de hoje. Queria aqui contribuir para essa discussão entre Vossa Excelência e o vereador Paulo Eduardo, que nesse sentido eu vou ter que concordar com o vereador Paulo Eduardo. Não faz o menor sentido um projeto de lei de frente parlamentar ter que contar com parecer da Comissão de Orçamento. Não, a questão nem é de parecer, vereador Bruno. Ele é o líder do governo, ele pediu... Então ele é o líder do governo. Ele me pediu o parecer, ele pediu o projeto. Na quinta-feira, quando me comprometi em votar hoje, ele me pediu o projeto que, infelizmente, felizmente ele foi ao médico hoje. Nós sabemos o que está acontecendo com o nobre vereador. O médico hoje deu na agenda dele uma consulta. Eu estou aguardando o vereador chegar. É apenas isso. Não, é apenas isso, mas mais uma contradição que Vossa Excelência não se apercebe que cometeu. Isso não é uma matéria de liderança do governo, não é? Não, eu não estou dizendo, vou repetir. O vereador Macedo é o líder do governo. Ele pediu na quinta-feira para que fizesse uma revisão na matéria. Naturalmente, é prática dessa casa dar ao vereador. Nós sabemos qual é o problema que o vereador Macedo passa. O médico o chamou hoje para fazer uma consulta, enfim, em detalhes não entrarei, e aí ele me pediu assim que chegasse, traria o projeto para cá. Foi essa que o vereador me fez. Vereador Cal, para fazer uma pergunta a Vossa Excelência que eu acho que pode ajudar. É só para entender, porque nesse sentido o vereador Paulo Eduardo terá razão, mas pode ser um mal-entendido. O vereador Macedo pediu vistas da matéria como vereador ou como líder do governo? Como vereador. Entendi. Então aí eu acho que é normal. Líder do governo, naturalmente eu disse líder do governo, porque ele é o líder do governo, não apenas, mas foi como vereador. Eu quero pedir a Vossa Excelência um pouquinho só de paciência. Mais do que eu estou tendo, aí passa a ser irônico. Passa a ser irônico. Pedir paciência. Vereador Paulo Eduardo, a Vossa Excelência não tem problema em ter paciência. Ele só foi chamado pelo seu médico por uma questão de urgência. Tá bom. Então eu quero que Vossa Excelência... Então eu gostaria que Vossa Excelência pedisse à mesa diretora para dizer quando o projeto foi votado e votado com erro coletivo de todos nós, porque não
percebemos que estava sem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que já deve ter, tá? Queria saber quando é que ele foi votado aqui. A Secretaria da Mesa Diretora pode informar isso, que está na ficha de tramitação do projeto. A informação que eu tenho é que ele não foi votado. Olha só, não brinca comigo não, pessoal. Não brinca comigo, não brinca. Não brinca. Por favor, tenha um pouquinho de calma que eu vou... Eu tenho calma, mas está dizendo que não foi votado? Por favor. Que isso? Vossa Excelência... João Gustavo falando foi votado. Vossa Excelência, aguarda um minutinho, por gentileza. Peraí, pô. Ele foi votado em primeira, Vossa mas Excelência está sem, presidindo. sem Sim. os Não. pareceres. Foi votado em segunda. Mas sem o E parecer. deixou- exatamente. E aí, Foi um erro essa coletivo. foi anulada. Sim. Mas olha só, não pode dizer que não foi votado. Não, eu estou falando E outra que ele coisa, foi vou pedir a votado. Vossa Excelência, E outra aguarde, coisa, vereador e Macedo outra chegar. coisa, e outra coisa. Projeto de resolução vota quantas vezes? Quantas vezes? Vou pedir a Vossa Excelência que espere Uma o vereador vez. Macedo chegar. Portanto, nós não votamos em segunda ou primeira. É uma vez. Votamos errado. E de lá para cá, quanto tempo transcorreu? É isso. O pessoal do Conselho Municipal de Transparência está olhando para a gente. Não há problema nenhum em votar o projeto, vereador Paulo Eduardo. Só Vossa Excelência não entendeu. Vossa Excelência entendeu? O projeto... Vossa Excelência não entendeu. Não, o problema não é votar o projeto. Eu estou dizendo a Vossa Excelência que eu não vou aqui em detalhes. Há um mês atrás... Vereador, tinha uma outra- escute, por favor. tô Vossa Excelência é vendo. por ser humano. O vereador Macedo foi chamado a expresso pelo médico dele. Tá Foi bom. isso que aconteceu. Tá bom. Não é má fé de hipótese maneira, de maneira claro. alguma. Há um E, mês, e cada Vossa dia Excelência é uma sabe desculpa. qual é o problema que o Macedo está passando. Sim, eu sei. Está aberto o pequeno expediente. Eu sei. Algum vereador deseja falar? Ah, sim. Por favor. Beto, ouço com mais prazer. Poderia ter dito que o projeto não votaria porque o Macedo está doente, porque a discussão na sessão é seria isso, de outra vereador, natureza. não é isso. Poderia ter dito antes, não soube Não agora. é isso, vereador. Significa que não é uma relação de respeito mútuo Não entre se nós. trata disso. Vossa Excelência sabe o que está se passando. Com a palavra, vereador Beto Saad. Isso foi 4h30, vereador. Vereador Beto Saad. Os ânimos estão acirrados, as muletas estão voando, mas nós precisamos ter paz e paciência. Só o amor constrói. Só o amor constrói. Ontem eu fiz 24 anos de casado, então, para quebrar um pouco o protocolo, e Vossa Excelência, estou preocupado em infartar. Vou até deixar um exordio aqui à disposição, porque você é muito importante para essa casa. Presidente, Pois não, vereador. eu aqui, por uma questão de ordem, já pedi a Vossa Excelência, e algumas comissões o processo ele anda com uma certa celeridade, e outras a gente não consegue o mesmo sucesso. E eu tinha pedido a Vossa Excelência que pudesse avaliar Continue, vereador. Desculpa. os projetos de lei que eu dei entrada nesta casa, mesmo que tivesse parecer contrário, mas eu gostaria de uma solução. E eu acho que, como parlamentar, o meu eleitor me cobra, porque quando entramos com um projeto de lei aqui nesta casa, são demandas nos solicitadas para que a gente possa tentar alcançar a determinados segmentos, ou uma lei como um todo, para que a cidade possa ter as suas regulações, e tem algumas matérias que eu entendo que sejam de caráter extremamente importante, principalmente pela causa do idoso. E eu queria, assim, humildemente pedir a Vossa Excelência que a gente possa saber o porquê que alguns projetos aqui têm até parecer favorável em plenário e outros ficam a passo de tartaruga. Eu me sinto, sabe, um tanto quanto incomodado com isso. Respeito os procedimentos, quero respeitar o regimento interno, mas acho que se a gente está dando a nossa contribuição como vereador nessa cidade, a gente precisa... Não, porque eu gosto de atenção, eu sou assim meio ciumento. Eu sou ciumento.
É porque meu pai me deu uma educação muito rígida, por mais que o vereador Paulo Eduardo possa achar que quando a gente fala de Deus a gente não pode se exaltar, mas eu costumo dizer o seguinte: essa madrugada eu acordei 1h40 da manhã e senti o desejo de orar por muitas pessoas. E assim eu fiz. Não, vou falar a verdade, por Vossa Excelência eu não orei não, porque tinham pessoas em estágios bem críticos entre a vida e a morte, e eu me senti incomodado de tentar contribuir para que a gente pudesse, através da fé, transformar situações que talvez o médico possa não ter um parecer concreto, mas eu creio no médico dos médicos. E isso é algo que é intrínseco a cada um. Eu estou tomando a liberdade de expressar, porque não é o local que deveria ser adequado para a gente falar sobre isso. Mas quando a gente vê pessoas que a gente ama passando por situações extremas e que não depende mais do diagnóstico médico, e sim de um milagre, e o milagre não tem religião, o milagre tem a fé como o principal indutor entre a transformação e a separação de vidas. Mas como isso é algo para a Câmara, como se proclama aqui como Estado laico, mas eu não sou Estado laico, eu sou uma pessoa que tem minhas convicções. E a melhor coisa do mundo é quando você recebe o feedback de algo que a gente fala para alguém do coração e a pessoa aceita aquilo de uma forma tão forte e que cria o entusiasmo e a determinação de transformar aquele momento. E nós temos uma colega aqui na casa que o seu marido está num momento muito crítico da vida, passando por uma situação extrema, que a gente depende de um milagre. E eu creio que o milagre ele possa acontecer. Na verdade, isso é um momento que a gente fica muito sensível e as pessoas não gostam de falar, mas é nesse momento que a gente precisa acreditar que Deus pode ser muito maior do que o que a gente imagina, para aqueles que acreditam no poder da criação do universo. E diante disso, eu reflito que quando a gente vem para esta casa e percebo que a cada dia, por mais que a gente possa falar aqui com questões que sejam de visões políticas e doutrinas partidárias, eu vejo que todos têm intenção de fazer o melhor, dentro da sua convicção política, ideológica, partidária, mas eu não posso me abster. E diante disso eu vim hoje cedo e participei por um período da audiência pública promovida pelo PSOL, dos moradores de rua dessa cidade, e ali eu pude ouvir. Preferi não falar, porque tem hora que é melhor você ouvir, ter o discernimento. E o que eu percebi na audiência pública é que cada um tem a sua versão, cada um tem a sua verdade, mas na essência nós precisamos de solução. E eu me sinto excluído, e aí eu vou fazer uma crítica construtiva ao PSOL, quando a gente não é da linha partidária do PSOL, quando a gente não tem uma militância por trás da gente, e talvez a gente traga soluções e ideias que possam corroborar e colaborar com determinados problemas que são levantados pela bancada do PSOL em defesa da cidade, eu não vejo essa reciprocidade de nos apoiar e somar num coro e numa só voz. Porque se somos parlamentares e queremos o melhor para Niterói, eu não quero saber se a proposta é do PSOL, eu quero saber que aquelas pessoas que são do Amaral Peixoto 327, que eu já acompanho há mais de 6 anos, e não é um problema de hoje, e até porque tive experiência na SEAB, na Defensoria Pública, no Tribunal de Justiça e na própria Prefeitura de Niterói, que, por mais que a nossa importância possa ser pequena, talvez a gente possa desatar nós e transformarmos a esperança em realidade. E quando a gente começou a discutir essa questão, que eu ousei falar nesse microfone para expor o que eu pensava, talvez aqueles moradores não imaginavam que eu não estaria contra eles. Eu estava apenas dando a minha opinião e tentando contribuir
para que eles tivessem o direito à moradia, porque está previsto na Constituição Federal, e nós temos a obrigação, independente de bandeira partidária, de estarmos unidos num propósito. Por isso que somos convocados em determinados momentos para ir para o gabinete da presidência, para discutir assuntos que sejam de interesse da cidade e que não apenas 1, 2 ou 3 vereadores possam representar aquilo que essa casa traduz. Isso pode não ter importância nenhuma, mas eu acho que quando se tem o respeito pelo colega desta casa, quando a gente atua aqui para realmente fazer a reparação de algum dano que pode ser irreversível na vida dessas pessoas que hoje estão morando ali na PAI, no Morro da Chácara ou Morro do Arroz, a gente com certeza pode cometer um equívoco. E uma solução eu apresentei e acho muito coerente, mas que não foi levado em consideração, talvez porque tenha saído dos meus lábios. E aí me preocupa quando a questão começa a ser partidarizada e não uma situação coletiva de vereadores. Porque toda vez que eu me aproximo, ou por acaso, ou porque eu me prontifico aí, em nenhum momento eu fugi de discussão alguma, porque todas as vezes que eu fui convocado para discutir a questão da Amaral Peixoto 327, eu vim no gabinete do CAU, eu fui ao prédio, e sempre na minha discrição, porque a minha pretensão é achar solução, e não querer me beneficiar politicamente para que eu seja o idealizador ou salvador da pátria. Então, diante desse relato, eu fico preocupado porque tem outras questões que irão surgir no decorrer da legislatura e que a gente precisa compreender que, independente da bandeira política, independente de militância, nós não podemos nos prevenir de tentar chegar a um acordo e não causar um mal que seja incalculável. Eu não estou falando isso como uma questão de afronta a nenhum partido político, vereador Paulo Eduardo. Eu estou falando como contribuição, porque Vossa Excelência, todas as vezes que me acionou para que eu pudesse participar e colaborar com opiniões, ou talvez com soluções, eu nunca me redimi e nunca me excluí desse processo, independente se eu posso contribuir de maneira parcial ou total. Agora, hoje existe um problema, ali é uma unidade privada. É possível uma solução política? Eu acredito. Por quê? Porque em outros casos nós tivemos decisões políticas que reverteram esse caso. Qual é o problema? Vossa Excelência, como engenheiro elétrico e também membro do CREA, sugeriu, e eu achei muito proveitosa a sua sugestão, de se fazer uma inspeção para saber efetivamente se o problema excluía a parte estrutural e apenas apontava falhas na parte hidráulica e elétrica que poderia trazer o incêndio, o que causou a intervenção do Ministério Público para propor a desocupação do imóvel. E a própria assistência social fez o cadastro daqueles que comprovaram serem titulares das propriedades, outros que moram ali com aluguéis e outros que ocuparam e também foram atendidos mediante algumas comprovações que fogem à alçada da vontade política, porque a Caixa Econômica ela tem um regramento de ter que ter a documentação necessária para liberar determinada importância, sob pena de ser cobrado amanhã o porquê que liberou uma importância se a pessoa não tinha um documento que a identificasse. E como foi constatado, e eu tomei conhecimento, algumas pessoas se inscreveram na mesma unidade mais de uma vez, e isso gera um problema. Quem efetivamente reside ali e quem efetivamente tem o direito a receber esse aluguel social. Então, como foi dito, que é uma parte, Vossa Excelência? Quero uma parte para, em primeiro lugar, dizer o seguinte. A bancada do PSOL não se opõe à ajuda de quem quer que seja. Por exemplo, no dia da manifestação, o vereador Paulo Velasco entrou no prédio da prefeitura, se ele quisesse parar, seria bem-vindo em apoio às pessoas. Ele entrou no prédio da prefeitura naquele dia. Entrou tão rápido que eu não consegui falar com ele para ele ficar um pouquinho comigo lá junto com os moradores. Ele tinha reunião naquele dia, por isso que ele entrou correndo e não deu tempo nem de eu pegar ele para ele ficar um pouquinho lá tomando um suco com os sem teto. Nós não repudiamos, muito pelo contrário, não temos o direito de fazer.
Eu sou militante social há 40 anos. Há 40 anos, dos meus quase 68 anos, tenho uma militância de quase 40 anos, no movimento sindical, inclusive. Sei qual é o lado que eu estou do movimento, não lidero nenhum movimento, não liderava sequer o movimento dos trabalhadores em telecomunicações da Embratel. Fazia parte do processo de direção das lutas da categoria e encaminhava as deliberações que a categoria tomava democraticamente em assembleia. Porque quem de fato quer ajudar está ao lado ou na retaguarda, não está na frente. Quem tem que estar na frente do processo de luta em defesa dos interesses de quem é proprietário, inquilino ou ocupante. Ou ocupante. Quem tem que estar à frente disso são aqueles eleitos pela comunidade. Nosso papel é apoiar. Então não tem sentido nenhum passar, não sei nem se foi essa a intenção, nenhum sentido de imaginar que quando a ajuda de Vossa Excelência chega, se não é da boca do pessoal, ninguém aceita. Não é isso não. É porque talvez as pessoas do movimento social, sempre que marginalizadas, ou sempre que acreditam, assim como era com o PT do passado, era assim com o PT do passado, talvez hoje seja com o PSOL, porque as pessoas identificam aqueles que, incondicionalmente, mesmo não concordando com todas as escaramuças feitas pelo movimento social, que tem liberdade para agir, nós estamos ao lado do movimento social. Se você me perguntar, numa disputa de patrão e empregado, entre o dono de empresa de ônibus e o rodoviário, etc., eu estou do lado do rodoviário, mesmo que eu não concorde com o encaminhamento dado pela categoria, mas eu apoio lateralmente ou na retaguarda, ou eu não estou do lado da classe trabalhadora. Então, esse é um problema. O segundo problema, eu acho que a gente está no beco sem saída. E as propostas, eu fiz 2 vezes, antes do prédio ser interditado, eu fiz 2 vezes proposta aqui na sessão plenária para que o presidente do poder, vereador Cal, articulasse uma reunião com o prefeito e, se não possível, com o secretário de governo, Conte Bittencourt, secretário executivo, Paulo Bagueira, para nós discutirmos antecipadamente os problemas gerados pela Caixa. É evidente que aquilo é uma comunidade que tem gestão privada, é um condomínio, o meu condomínio, o seu condomínio, do seu prédio, todo mundo tem uma representação perante a sociedade civil. É evidente que é verdade. O que, entretanto, é também verdade, que o Rodrigo, prefeito, e com o aval, inclusive nosso do PSOL, tomou várias iniciativas, Beto, várias iniciativas que não eram da competência dele. E mesmo assim ele fez, porque devia fazer. Vamos listar? De quem é a responsabilidade pela segurança pública na cidade? No Estado? No governo do Estado? Está tendo dinheiro para Polícia Militar. Sim ou não? Sim. Fez. E ninguém na sociedade está denunciando. Nem o Ministério Público entrou com representação contra o prefeito Rodrigo Neves, porque está dando recurso para a Polícia Militar, e isso é tarefa estadual. Primeiro ponto. Biblioteca Estadual, parque daqui da Praça da República, estava sem recurso para manutenção. Rodrigo alocou recursos para sustentar a limpeza e manutenção da biblioteca aberta. Alguém criticou? Ministério Público entrou contra ele? Não entrou. Terceiro, restaurante popular, responsabilidade do governo estadual, do nosso baiano, Jorge Amado. Restaurante popular Jorge Amado. Estava fechado. Rodrigo alocou recursos de tal modo a subsidiar parte do valor da refeição no restaurante popular. Alguém reclamou? Essa Câmara questionou, essa Câmara criticou, jogou pedra. O Ministério Público entrou contra ele porque estava gastando dinheiro. A única coisa que o Ministério Público, através da doutora Renata Scarpa, entrou contra o Rodrigo é porque o Conselho Tutelar estava sem carro para cumprir o seu papel e o Rodrigo estava comprando carro para o Proex. Aí Renato Scarpa reclamou. É papel instrumentalizar o Conselho Tutelar com carro, com recursos humanos, aí ela entrou. Não teve nenhuma ação do Ministério Público questionando o Rodrigo. A última delas, a aprovação dessa casa para alocação de recursos para que a Musa construa o prédio da Justiça Federal, que teve o aval de todos nessa casa por unanimidade, e teve emenda da bancada do PSOL para que o prédio tivesse a construção de um andar a mais, para que o governo municipal pudesse dispor, não apenas de um andar,
de 2 andares durante 30 anos, renovados por mais 30 anos, para fazer a instalação de órgãos municipais no novo prédio. É da Justiça Federal, é do Orçamento da União, da Justiça Federal fazer o prédio da Justiça Federal de Niterói? Claro que é. Alguém reclamou aqui? Portanto, um governo que ousa, segundo o olhar social, tomar medidas que atendam o interesse social, pode muito bem se dirigir a representante na sociedade daquele condomínio, que é uma comunidade absolutamente privada, se dirigir a quem é representante daquela comunidade e propor uma iniciativa, uma parceria público-privada. De tal modo que com recursos do FOAB, já falei isso para a Verônica, já falei isso para o Beto da Pipa, já falei isso para aquele subsecretário que trabalha com o Zeca. Zé Carlos. José Carlos. Zé Carlos, né? Zé Carlos, que não raro está aqui conosco, debatendo os problemas de habitação popular, subsecretário. Já falei com a Procuradoria do município, já troquei ideias com o próprio Conte num encontro que a gente teve. Só falta a gente convencer Rodrigo que ele pode muito bem analisar a aplicação de recursos do FOAB, que é do Fundo de Habitação de Interesse Social, para viabilizar a recuperação do prédio e, por convênio, assinar contrato com o condomínio. Quem puder pagar, entra com a cota para recuperar o prédio. Quem não puder, entra com recursos do FOAB e depois paga ao município. Qual é o problema? Qual é o problema? Não vai ter ninguém do Ministério Público ou da Justiça que vai questionar Rodrigo por isso. Pode questionar Rodrigo pela relação dele com o empresário de ônibus. Não vai questionar Rodrigo, nem meter nenhuma ação contra Rodrigo, porque Rodrigo está com recursos públicos e fazendo mais do que deve. Porque se nós dependemos desse governo federal, que aí está, e que alguns, com vergonha, até dizem que votaram e apoiaram esse governo federal e o governo estadual, se depender desses governos, nós não teremos nenhum recurso para políticas públicas, em qualquer área. Vídeo sinistro da educação, dizendo que as universidades públicas são orgias. Vive o secretário de Relações Exteriores que diz que mudanças climáticas com o mundo, pegando fogo onde não tinha fogo, inundando onde não tinha inundação, que mudança climática é papo de comunista. Esse é o governo que a gente tem. Um governo que acaba com o Ministério da Cidade e que, portanto, não está nem aí para a política de habitação de interesse social, implantadas durante o governo do PT e do governo Lula. Porque desde que o BNH existe, o financiamento é de habitação de classe média. Programas de habitação de interesse social de 0 a 3 salário mínimo foram introduzidos com a criação do Ministério da Cidade no primeiro governo Lula, com Olívio Dutra no Ministério da Cidade que foi extinto no governo Bolsonaro. Então é evidente que se eu tenho um problema, Beto, social, e Vossa Excelência, é verdade que está lá mesmo, conversa com as pessoas, independente da compreensão que as pessoas têm da nossa atitude, Vossa Excelência está lá. Então nós que estamos lá, não temos nenhum problema de cobrar ao prefeito, coerentemente com a sua linha de intervenção e ousadia, intervir também nessa discussão, envolvendo não apenas a assistência social. O que está acontecendo no prédio da Caixa é um problema multifacetado, que envolve a conivência policial ao longo do tempo. Tivemos, Verônica, você não era vereadora, tivemos aqui, no primeiro mandato de José Vicente, presidente da casa, sucedendo o Conte, tivemos uma audiência pública que as prostitutas estavam aqui dentro do plenário. Sim, quem apoiaria? Só pode ser o nosso apoio. Tivemos aqui uma audiência pública, em que estava aqui na época o delegado da 76ª, era o Glaucio. Tivemos audiência pública para discutir de que maneira a ocupação daquele prédio, por aqueles que exploravam a prostituição, porque ser prostituta não é crime não. O que é crime é explorar o sexo do outro. E isso só acontecia naquele prédio, porque tinha participação policial. Elas fizeram, Verônica, você lembra disso? Porque eu lembro que você estava na passeata. Elas fizeram uma passeata na Amaral Peixoto, e todas as janelas do prédio da Amaral Peixoto estavam abertas, inclusive da delegacia. Na hora que elas, as chamadas primas, passaram pela frente da delegacia, algumas mais
espirituosas gritavam assim: ei, Luizinho, tá subindo de lá, hein? Ei, Maurício, tá subindo de lá. Foi um tal de janelas da 76ª se fecharem rapidamente, porque elas estavam nome a nome dizendo todos aqueles policiais que exploravam o sexo das pessoas que vendem o seu corpo para sobreviver. Então nós estamos discutindo o quê? É evidente, Beto, você tem razão, o problema é antigo, mas tem lá uma menina hoje, uma estudante de geografia da UF, que assumiu com coragem o posto de síndica daquele prédio, que nós todos temos que dar aval para que ela possa conduzir, e ela fala em nome da comunidade, nenhum de nós fala, conduzir junto à Secretaria de Assistência Social, que está sozinha. O problema do encaminhamento das soluções do prédio da Caixa não é um problema apenas da assistência social para a gente ficar cobrando da Flávia Mariano, não. Isso é um problema que tem que ser cobrado da habitação de interesse social. Temos que cobrar do urbanismo. Quais são as áreas do território que nós podemos ter? Temos que consultar a Procuradoria. Quantos imóveis vazios em Niterói existem? E que devem IPTU, e que, usando o Estatuto da Cidade, a Prefeitura poderia desapropriar e dar finalidade social, porque a propriedade, como reza na Constituição, ou cumpre papel social, ou ela pode ser desapropriada pelos instrumentos que constam da lei federal. Agora o governo não. Quem é o dono do prédio em frente ao Niterói Shopping? 13 andares, absolutamente vazio há anos. Não tem prostituição, não tem nada lá, mas está vazio, não cumpre papel social. Por que o governo não pode? E não é por falta de proposta de assistência social, tal qual existe na Central do Brasil. Por que não pode ter um hotel de trânsito para as pessoas que passam pela cidade procurando emprego, tratamento de saúde? Por que não fazer? Mas para isso, nós precisamos alocar recursos na LDO, diretrizes na LDO, recursos no orçamento para ampliar as condições físicas das instalações e equipamentos da assistência social na cidade, que é papel dela, mas também valorizar os recursos humanos. Não adianta depois a gente ficar reclamando que os concursados da assistência social foram todos embora. Não tem fiscal de tributo indo embora para trabalhar no outro lado da Bahia. Não tem procurador-geral do município saindo daqui para trabalhar no outro lugar, porque eles têm um PCCS digno. Vamos analisar o PCCS da assistência social que não existe até hoje, para ver se o gestor da assistência social pode manter psicólogos, assistentes sociais e trabalhadores trabalhando com mais tranquilidade ainda que existe, porque não tem tranquilidade, mesmo assim vão para a rua, enfrentar todo tipo de adversidade. Eu já fui testemunho disso em várias ocasiões. Então, na verdade, quando eu reclamo do CAL, hoje falei de novo, tenta uma reunião com Bagueira, não precisa ser com o prefeito está ocupado, tenta uma reunião com o secretário de governo, tenta uma reunião com o secretário executivo, para que em articulação com assistência social, com habitação, que está sob a coordenação do Beto, nós possamos ter um encaminhamento de uma solução, usando recursos do FOAB, que tem um monte